Boa noite, meus companheiros. Neste momento, nós vamos dando início ao nosso estudo online do dia de hoje. E para a nossa melhor concentração, nós vamos entrando em conexão com Jesus, com Deus, com o plano espiritual superior. E neste momento, nós já vamos nos colocando à disposição de toda a equipe espiritual para a realização desse estudo, momento de aprendizado e recordação dos ensinamentos do Cristo, que nós possamos estar com as mentes e o coração aberto para receber as informações deste estudo. Que o tema de hoje nos sirva de norte para a nossa caminhada e a cada dia possamos estar mais conectados com Jesus, com Deus, com os bons espíritos e caminhando em busca da plena felicidade que nós vamos conquistar quando estivermos praticando os ensinamentos de amor e caridade que Jesus nos trouxe. Graças a Deus. Queridos companheiros,
O nosso estudo online de hoje, ele vai ser relativo ao item 55 do livro O Espírito da Verdade. E esse item 55 tem o título de Assim Falou Jesus. E o texto começa assim, dando como referência o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo que tem o título O Cristo Consolador. E o seu item 1 fala sobre o jugo leve de Jesus. Então vamos ler o texto base para esse estudo de hoje. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus, ele nos convida a tomarmos uma atitude para que nós nos movimentemos, saiamos da nossa inércia e nos direcionemos em busca dos ensinamentos do Cristo. Ele nos chama, ele nos convoca para uma missão. Vinde a mim. E ele diz que esse chamamento está direcionado àqueles que sofrem, àqueles que se sentem sobrecarregados. Porque normalmente, quando nós estamos muito atribulados, com muitos problemas, com muitas preocupações, nós acabamos esquecendo dos nossos compromissos com o divino, com o espiritual. Nós começamos a ficar naquele turbilhão de problemas, de tribulações, e a gente vai se deixando levar por essas questões que estão acontecendo ao nosso redor, sem nos apercebermos. E isso vai fazendo com que os nossos problemas e as situações que já estavam ruins no nosso dia a dia, elas vão se tornando cada vez maiores e piores. Agora, quando nós elevamos o nosso pensamento, quando nós confiamos em Deus, confiamos que as coisas vão acontecer na nossa vida, mas vão passar, isso torna o nosso momento mais leve, mais suave. E Jesus diz
Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus, ele diz para a gente que, seguindo os seus ensinamentos, nós vamos nos sentir mais fortes, mais aliviados, mais confiantes para poder dar sequência no nosso dia a dia, nas nossas atividades, em tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Mas para isso, para Jesus nos aliviar, para que Jesus ele nos auxilie a passar melhor por esses problemas, ele nos informa: tomai o meu jugo sobre vós. E o que é isso? É pegar os ensinamentos de Jesus, as leis que ele veio nos ensinar e colocá-las em prática. Exercitar a lei do amor, exercitar a lei da caridade, exercitar a lei da justiça. É assim que nós vamos conseguir exercitar esse jugo de Jesus. Então, que nós possamos continuar exercitando os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Jesus, ele era simples, ele era pacífico, e é isso que ele vem nos pedir, para que nós, durante a nossa estadia no planeta Terra, para que nós tenhamos atitudes de brandura, de pacificação, para que nós possamos dormir com os nossos corações em paz e as nossas almas leves, porque fizemos tudo de melhor que podíamos naquele momento. Então, que nós possamos seguir os ensinamentos do Cristo. E de acordo com o item 55 do livro O Espírito da Verdade, eu vou lendo e já vou explicando o texto. O texto diz o seguinte: disse o Mestre, buscai e achareis. Jesus, ele nos diz, tudo aquilo que nós estivermos em busca, tudo aquilo que nós necessitarmos, nós vamos achar. Apenas que nós tenhamos consciência de que quando nós buscamos algo, talvez nós não encontremos exatamente a resposta que queríamos. Nós pedimos algo e vem alguma coisa diferente. Só que nós devemos ter consciência que Deus é bondoso. Ele nos oferece sempre o melhor
para que nós possamos seguir o nosso caminho sem adquirir nenhuma dívida a mais. Então, quando nós buscamos algo, que é o mesmo que pedir e buscar e achareis, pedir e obtereis, que nós saibamos pedir, que nós possamos pedir realmente para que o plano espiritual e Deus nos forneça aquilo que for melhor para a nossa vida. Pois nem sempre aquilo que desejamos é o que realmente precisamos e o que vai nos tornar felizes. Continuando o texto, mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho das estrelas. Então, que nós tenhamos essa consciência. O que é mais importante neste momento? Fixar o meu pensamento nas nuvens, que são os problemas do meu dia a dia, e ficar vivendo eles incessantemente, sem conseguir achar uma solução? Ou olhar para o brilho das estrelas, confiando em Deus, confiando nos amigos espirituais e entendendo que tudo passa, que as coisas se ajeitam e que tudo o que acontece é para o nosso bem e para o nosso melhor. Afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos frutos. Nós podemos nos alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta, é problema seu. Nós conhecemos as coisas que acontecem nas nossas vidas, as situações que passamos. E muitas vezes nós continuamos vivendo situações que são alegres, que são felizes, mas outras vezes nós deixamos situações ruins continuarem ocorrendo no nosso dia a dia. Conviver com pessoas é da nossa natureza. O homem não foi feito para viver isolado. Ele foi feito para conviver em sociedade. Agora, passar todos os dias da nossa vida ao lado de pessoas boas ou pessoas ruins vai depender do nosso livre-arbítrio. Quando houve essa afirmativa do Senhor, cada árvore é conhecida pelos frutos, árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim. Eu vou querer me alimentar do fruto bom ou do fruto ruim? Eu vou querer estar convivendo com pessoas boas ou pessoas ruins? A minha afinidade, o meu livre-arbítrio vai me auxiliar a descobrir qual o caminho que eu vou seguir. Algumas vezes eu posso escorregar e ir pelo mau caminho, mas a partir do momento em que eu identificar que isso está ocorrendo, eu devo fazer igual o GPS, recalcular a rota e voltar para o rumo certo.
proclamou o Cristo: orai e vigiai, para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele vem trazendo orientações para a gente de que algumas vezes nós vamos nos deixar levar pelos pensamentos. E é claro, o caminho mais fácil nem sempre ele é o melhor. Mas por pura preguiça, muitas vezes eu quero pegar o caminho mais fácil. Eu quero pegar um atalho, eu não quero caminhar. Mas caminhar é preciso. Porque é na caminhada com Jesus que eu vou adquirindo novos conhecimentos, vou conquistando virtudes e vou exercitando as minhas boas obras. Então, que nós possamos orar bastante, vigiar as nossas atitudes, para que a gente não caia nas tentações do mundo. Para que nós não nos deixemos levar por essas tentações. Ensinou o mentor divino: não condeneis e não sereis condenados. Nós devemos lembrar daquela frase da oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas para que possamos ser. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos os nossos devedores. Eu só posso pedir perdão a Deus à medida em que eu perdoo os outros. E sempre que eu perdoar aqueles que estão ao meu redor, é sinal de que, pelo meu exemplo, eu também serei perdoado. E se eu não quero ser condenado por nada das minhas atitudes, que eu não condene ninguém pelo que essa pessoa faz. Porque muitas vezes nós tomamos algumas atitudes que não são legais, mas a gente quer que o outro nos desculpe de qualquer forma. Mas quando a gente vê alguém tendo uma atitude, nós queremos condenar. E nessa época de internet está tão assim, né? Todo mundo precisa ter uma opinião formada e precisa defender a sua opinião com unhas e dentes, como a opinião do outro não fosse importante. As pessoas estão perdendo grandes oportunidades de aprender com aqueles que estão ao seu redor, simplesmente porque tem uma opinião formada de algo e não quer mudar por nada, quer sempre estar correto. E é convivendo em sociedade, convivendo com o nosso próximo, que nós aprendemos e ensinamos, e isso nos torna pessoas melhores. Nós não devemos criticar o nosso próximo. E assim, nós também não seremos criticados por eles, porque as coisas na nossa vida funcionam como um espelho. Aquilo que fazemos, recebemos. Se nós fazemos o bem, vamos receber o bem. Se nós fazemos o mal, vamos receber o mal. Então, que nós possamos agir com muito amor com todos aqueles que estão à nossa volta.
Falou Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. É aquela coisa assim, né? Eu vou me manter sem fazer críticas para não melindrar ninguém. Eu não vou dar a minha opinião porque o outro pode não gostar. Se eu deixo de tomar atitudes que possam auxiliar o outro a encontrar o caminho do bem, se eu não auxilio a quem está precisando de ajuda, se eu tenho capacidade de fazer o bem e não faço pelo meu semelhante, é como se eu estivesse fazendo o mal. Eu preciso me movimentar, eu preciso estar fazendo algo por mim, para mim, pelo meu próximo e para o meu próximo, sempre. Jesus veio nos ensinar a lei do trabalho, nós precisamos estar sempre em atividade, fazendo algo. Essa lei do trabalho não tem nada a ver com trabalhar profissionalmente para ganhar dinheiro. É fazer alguma coisa, ter atitudes que auxiliem o bem da comunidade onde nós moramos, que auxilie aquelas pessoas que estão à nossa volta a se encontrarem, a se tornarem pessoas melhores. E é a isso que Jesus falou. Nós devemos estar em atividade, não se preocupar em preservar a nossa própria vida, apenas, sem auxiliar o nosso próximo. Porque senão nós vamos ser igual aquele arado que fica lá descansando e evita o trabalho, porque estar em atividade com outras pessoas é trabalho, e nós vamos enferrujando e perdendo a nossa função. Então, que nós não percamos as nossas funções como seguidores de Jesus, como divulgadores dos ensinamentos dele. E que nós possamos arregaçar as mangas e agir. Disse o Mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Isso está ligado a riquezas materiais, né? Eu vou querer acumular muitos bens, eu vou querer acumular todos os tesouros da terra e não vou me preocupar quem está ao meu lado se precisa ou não de algo. Tudo é para mim. Eu quero fazer uma fortuna grande para depois eu não precisar me preocupar com mais nada. Não é bem isso que Cristo nos pede, né? Ele nos diz que devemos dividir tudo o que conquistamos com o nosso próximo. Devemos dividir o nosso conhecimento, devemos dividir as nossas posses. Eu não posso ter estoque de alimento para 2 anos e ter do meu lado alguém que passa fome.
Eu não posso ter roupa para 20 invernos e ter ao meu lado alguém que passa frio. Mas eu devo doar tudo o que eu tenho e ficar sem nada? Não. O acúmulo, o excesso é condenável. Possuir, não. Eu tenho todo o direito de ter. Só não devo exagerar. Afirmou o Senhor: não é o que entra pela boca que contamina o homem. A pessoa de juízo são come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para rendimento da morte. Quando nós ouvimos falar, não é o que entra pela boca que contamina o homem, nós muitas vezes lembramos que são as palavras que saem dela que contaminam o ambiente onde nós vivemos. Palavras pesadas, palavras carregadas de sentimentos negativos, tudo isso contamina o ambiente em que vivemos. Não são os alimentos que nós comemos. Tem algumas religiões que condenam comer carne de porco. Você não pode, não deve. Jesus, ele diz, não é o que entra pela sua boca, é a quantidade do que entra pela sua boca. É o que você está fazendo com esse alimento. Quando você come para se nutrir, para poder manter o seu corpo físico alimentado e funcional, não tem problema. O que tem problema são os excessos. O ingerir coisas que são tóxicas, que são alucinógenos, é isso que faz mal. É isso que contamina. E principalmente, o que contamina o nosso corpo e o nosso ambiente são as nossas palavras e os nossos pensamentos. Então, que nós possamos fazer uma higiene, não só alimentar, evitando os excessos, evitando aquilo que nos faz mal, pois se nós temos, qualquer um que tem diabetes precisa reduzir o açúcar. Qualquer um que tem um problema de gordura no fígado precisa reduzir a ingestão de alimentos gordurosos. Que nós possamos fazer o regime alimentar adequado à nossa saúde, mas principalmente o regime de sentimentos e pensamentos que se manifestam através das nossas palavras. Ensinou o mentor divino: andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo relaxamento corre por conta do maquinista. Nós devemos caminhar em busca da nossa evolução como seres. E nós devemos fazer essa caminhada como? Enquanto existe luz, ou seja, enquanto nós temos força para ir buscar esse ensinamento. Porque se nós relaxarmos, ficarmos sentados, nós não vamos conseguir buscar nada. A
depois eu faço, depois eu penso, depois eu busco. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Vamos um passo de cada vez, buscando coisas boas e produtivas para a nossa vida. Proclamou o Cristo: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você deliberadamente com uma lata de lixo. Ou seja, no nosso dia a dia, no nosso convívio pessoal, nós vamos ter pessoas que gostam e que não gostam de nós. Aquelas que gostam da gente, é claro, elas vão falar bem da gente. Aquelas que não gostam, que se incomodam com a nossa presença, que muitas vezes se incomodam com a nossa luz, em algum momento elas podem falar algo que é negativo, é pejorativo, é uma calúnia, é uma mentira sobre nós. Mas o que nós devemos fazer por essas pessoas? Orar. Orar para que elas esqueçam de desejar o mal para nós, para qualquer um outro, que elas se esqueçam de fazer calúnias e que elas possam ir viver a vida delas. Porque senão nós estamos trazendo para o nosso dia a dia essas energias ruins que essas pessoas nos mandam. Por quê? Nós não estamos orando e estamos deixando de nos blindar contra a maldade dos outros. Então, que através da oração nós possamos nos blindar da inveja, da maldade e da calúnia. E ao mesmo tempo fortalecer aqueles que estão seguindo por esse caminho que não é muito legal, de invejar, de caluniar, para que eles possam se melhorar como pessoas, se tornando pessoas diferentes e melhores. Falou Jesus. Nesse momento, milhões. A cada um será concedido segundo as suas próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. Então, que a gente possa terminar essa reflexão de hoje com esse apanhadinho que é o final da mensagem 55 do livro O Espírito da Verdade. Mensagem 55 que diz: assim falou Jesus. Que nós possamos ajudar o nosso próximo, auxiliar ele a conquistar tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele deseja. Porque Deus, Ele sabe tudo o que precisamos, mas Ele nos oferece principalmente aquilo em que nós auxiliamos o nosso próximo. Isso conta como uns pontinhos positivos. Nós vamos tendo bônus porque fomos caridosos e amorosos
com aqueles que estão ao nosso redor. Então, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, nós seremos recompensados. Boas ações vão refletir em boas recompensas na nossa vida. Más ações vão refletir como recompensas ruins no nosso dia a dia. Que nós possamos descobrir o que queremos na nossa caminhada. Seguir os ensinamentos do Mestre, que nos pede para agir com amor e caridade, ou seguir a nossa vida simplesmente sem pensar em ninguém. Que possamos tirar das nossas vidas todos os sofrimentos, todas as tribulações, que possamos, através da justiça divina, receber aquilo que estamos dando para o nosso próximo, e que a felicidade venha fazer parte do nosso dia a dia. Porque estamos agindo da forma que Cristo nos ensinou. Então, como falou Jesus, vinde a mim todos que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Vamos entregar as nossas vidas a Jesus, para que Ele tire de nós todos os sofrimentos e tribulações, e que no nosso caminhar exista felicidade, amor e paz. E partindo para o nosso encerramento, nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado. E vamos rogando que o amor de Jesus possa envolver o nosso planeta Terra, para que haja uma paz universal, para que haja um bem universal. Vamos vibrando pelo nosso querido país, o Brasil, imaginando todo o seu contorno geográfico sendo iluminado com luzes. Que Ismael e toda a equipe espiritual possam iluminar o território brasileiro, para que a violência acabe e possa reinar a paz e o amor. Eu agradeço a todos por estarem aqui nesse estudo e dou graças a Deus.